Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, está no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Para você que está acompanhando a gente pelo site, pelo aplicativo, mas uma vez, né, como eu sempre digo aqui, repito, muito obrigado pela sua companhia. Meus amados, estamos em plenas férias de verão. O maçarico tá ligado. Mas eu quero destacar para você o seguinte: e empolgadas para curtir o momento, muitas crianças acabam se afobando e se machucando em meio às brincadeiras. Agora, para falar mais sobre esse assunto, como lidar melhor com os pequenos nesse período e evitar acidentes, eu vou conversar agora com o ortopedista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Fabiano Nunes. Dr. Fabiano, mais uma vez, um bom dia todo especial para o senhor, em nome de toda a família Rádio Relógio. Bem-vindo, hein? Antes de mais nada, gostaria de deixar aqui manifestada a minha alegria de participar mais uma vez da programação da Rádio Relógio. Quero agradecer imensamente pelo convite para falarmos aqui um pouquinho hoje sobre um tema tão importante, que seria as formas de prevenção e os cuidados que a gente precisa ter com nossas crianças nesse período que se inicia agora, que são as férias. Sim. Eu sei que é um período de muita alegria, muito movimento, muita descoberta, mas também é um momento que a atenção dos adultos tem que ser redobrada, porque isso faz toda a diferença para garantir a segurança dos pequenos. Vamos bater um papo aqui bem descontraído para que a gente possa entender um pouquinho o que a gente pode fazer para tentar mudar e resolver problemas que a gente possa ter durante esse período. Certo, doutor. Já trazendo aqui então já a primeira pergunta, quais são os acidentes mais comuns envolvendo crianças durante as férias e por que, doutor, eles acontecem sempre, né, com tanta frequência? Bom, então, as férias é o período mais esperado pelas crianças, né? Ficam aguardando, contando os dias para começar. E por que então, nesse momento onde a criança está tão eufórica, feliz, a gente tem habitualmente tanto acidente? Isso acontece por vários motivos. O primeiro motivo é a mudança de rotina. A criança tem aquela rotina de acorda de manhã, vai para a escola, volta, almoça, estuda, sempre no mesmo ambiente, sempre com horários estabelecidos, sempre conhecendo aquilo que vai acontecer. Quando a gente muda essa rotina, acorda em outro horário, acorda em ambientes diferentes, vai passear, vai para um local diferente, vai para o clube, vai para a praia, vai para o sítio. Essa mudança de rotina, de horário, de hábitos, em que a criança às vezes não está tão acostumada, pode fazer, principalmente associada a brincadeiras que são muito mais frequentes, com que a criança se machuque, com que a criança tenha algum acidente. Além disso, ela tem um tempo livre muito maior para poder brincar, para poder correr, para poder pular. Fora isso, nem sempre a supervisão ela está presente o tempo todo, né? A criança de férias às vezes fica tempos sem supervisão, aquele momento que o pai está no trabalho, que o pai está mantendo a rotina, porque as férias nem sempre são para os dois, pode fazer com que essa falta de supervisão aumente um pouquinho mais a chance da gente ter um acidente. E a criança é curiosa por si só, né? Ela quer desvendar novos locais, desvendar novas brincadeiras, desvendar novas atividades. E essa curiosidade, às vezes, pode ser um motivo para que a gente possa ter um acidente. Os mais comuns, todo mundo sabe, os afogamentos são muito comuns nas piscinas, praias, rios, até na banheira. Quedas são muito frequentes, né? Então, bicicleta, cair da árvore, cair da cama, cair até dos móveis, né? A gente sobe no móvel, a gente pula, cair de skate, então as quedas são muito frequentes. Lembrar também dos acidentes de trânsito, a criança na rua andando de bicicleta, sai correndo, eufórica, pode ser atropelada. Queimaduras é muito comum também nas férias, né? A queimadura do sol, que você fica exposta muito tempo ao sol. Queimaduras com bombinhas, que são muito comuns, brincadeiras. Queimaduras em churrasqueira, que a criança vai lá e vai fazer uma festa, vai fazer um churrasco. Então a gente tem vários acidentes que podem acontecer durante a criança, que precisam, durante as férias, e precisam ser observados. Certo, observar bem, né, doutor? Diga-se de passagem. Agora, doutor, quais os cuidados os pais devem ter ao permitir que as crianças usem trampolins, bicicletas ou até mesmo skates?
Então, quando a gente vai permitir com que a criança brinque com atividades ou com brinquedos que têm um risco maior de acidentes e de quedas, a gente tem que pensar em algum tipo de prevenção, Sim. tá? Então, em primeiro lugar, o trampolim. O trampolim é uma brincadeira extremamente agradável para as crianças, mas que a gente às vezes se empolga um pouquinho. Então a criança começa a pular cada vez mais alto, começa a fazer movimentos que não são muito comuns e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. O que a gente pode fazer em relação à prevenção de acidentes em trampolim? Então tomar muito cuidado, sempre ficar de olho, supervisionando a criança, segurar um pouco o ímpeto da criança em querer virar, querer pular, querer dar mortal, empurrões que são muito comuns de brincadeiras um pouco mais agressivas, principalmente quando você tem idades diferentes. Você pega uma criança pequenininha com um menino mais maior, então essa brincadeira às vezes gera algum acidente pela força, pela intensidade da brincadeira ser diferente nessa faixa etária. Sempre colocar um trampolim em um apoio bem seguro, estável, plano, reto, longe de árvore, de muros, para que a gente não possa ter nenhum tipo de trauma. O trampolim, ele deve ter uma rede de proteção ao redor bem colocada, com acolchoamento em todas as partes mais duras, para que a criança não bata a cabeça. E, se possível, sempre uma criança por vez. E se não for possível, colocar sempre a mesma faixa etária, porque essa mistura de faixa etária pode ser um fator maior de risco para quedas. Bicicleta e skate são atividades onde a criança habitualmente não está acostumada, onde às vezes ela começa a aprender a andar e ainda não está bem acostumada, tem o problema do desequilíbrio. Outro grupo são aqueles que já estão muito mais habituados e querem fazer manobras muito radicais, e aí aumenta muito o risco de queda. Então, o que a gente precisa pensar nisso? Pensar em sempre utilizar equipamentos de proteção para diminuir o risco de queda, adequar o tamanho da bicicleta, por exemplo. Crianças que acabam andando em bicicletas muito grandes, onde você não consegue apoiar o pé no chão, aumenta muito o risco de queda. O tipo de calçado, calçados fechados dão muito mais segurança quando você está andando de bicicleta, calçados antiderrapantes dão muito mais segurança quando você está andando de skate. Quando você está de chinelo, o risco de você prender o pé, de você desequilibrar é muito maior. Procurar andar sempre num ambiente mais calmo, ruas calmas, ruas seguras, parques, ciclovias, onde o risco de atropelamento, de encontrar uma outra pessoa é muito menor, e ter sempre uma manutenção adequada, pensar em checar os freios, os pneus da bicicleta, se a corrente está regular, se a rodinha do skate está bem, e lembrar sempre de supervisão. A criança, às vezes, ela não tem o filtro e aí acaba exagerando um pouquinho na brincadeira, e isso pode ser um motivo de queda. Certo. Agora, doutor Fabiano, como os pais podem preparar um ambiente seguro para brincadeiras ao ar livre ou em áreas com piscinas? Com certeza, a gente pode preparar um ambiente mais seguro para que a criança possa brincar e se divertir. Lembrar sempre de pensar no espaço físico onde a criança vai estar brincando, um terreno mais nivelado, evitar buraco, procurar tirar pedras soltas, raízes expostas, objetos que tenham risco de cortar, mais perigosos, como vidros, metal, tirar da região. Tomar cuidado quando a gente tem árvore, ver se não tem galho seco, galhos apodrecidos que podem ter um risco de quebrar e cair. Lembrar sempre do cuidado com o próprio brinquedo, ele ter uma manutenção adequada, evitar ferrugens, parafusos soltos, lascas de madeira, que são muito comuns em brinquedos em parque. Os brinquedos, como escorregadores, balanços, têm que estar sempre muito bem fixados, e evitar brinquedos muito grandes ou muito desproporcionais para a idade da criança, tá? O ambiente tem que ser seguro, bem iluminado, para que a gente possa ter uma boa visibilidade da região. A gente tem que delimitar sempre uma área onde a criança pode brincar, não pode passar daqui porque aqui tem uma garagem, aqui tem a rua, e guardar todos os objetos que possam causar um tropeço, uma queda, como mangueira, tapetes, cabos e objetos que ficam pelo chão. Lembrar sempre que a gente tem animal na jogada, a gente tem que ter uma supervisão mais adequada, uma supervisão redobrada. O cachorro pode vir correr, entrar no meio, a criança tropeçar e assim por diante.
Então a preparação do ambiente é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, de uma piscina, é importante a gente ter, por exemplo, uma barreira física para que a criança não caia quando ela não está brincando. É importante que o ambiente da piscina tenha piso antiderrapante, que os brinquedos ficam sempre fora da piscina, porque o brinquedo dentro da piscina atrai a criança para voltar ao local da brincadeira. A gente tem materiais de segurança próximo da região. Evitar correr, evitar brincadeira de mergulhar muito tempo. Crianças menores nunca devem ficar sozinhos, por exemplo, na piscina. Isso são medidas essenciais para diminuir risco de acidentes, de lesões em qualquer tipo de brincadeira. Certo. Agora, doutor, para fechar, explica aqui para a gente, por gentileza, o que os responsáveis devem fazer imediatamente em caso de queda ou acidente e quando é a hora de buscar aí um atendimento médico. Bom, se a gente fez tudo isso e mesmo assim teve acidente, o que a gente precisa fazer agora? Em primeiro lugar, mantenha a calma. Sempre manter a calma e avaliar a situação antes de qualquer medida. Aproxime-se rapidamente do local, com tranquilidade. Observe se o local é seguro para que você atenda a criança, se ela está num ambiente onde você possa atender com calma, sem riscos, antes de mais nada. Observar a criança é muito importante. Quando a criança cai, se machuca e levanta, mesmo que chorosa, sai andando, reclamando, vem abaixar o pai, é uma coisa menos preocupante. Diferente de uma criança que cai e fica imóvel no chão, paralisada, às vezes sem choro, apagada, a gente precisa ter uma avaliação do movimento, da primeira reação da criança após a queda. Sim. Outra coisa importante é observar se a criança está consciente, se ela está respirando bem. Se a criança está consciente, está respirando bem, tire a criança do local, deixe essa criança no local mais calmo. Pense em pegar um gelo com um pano, nunca direto na pele, e colocar no local da batida ou da torção, para evitar inchaço. Limpe sempre o arranhão com água corrente, para evitar contaminação. Cubra ferimentos leves com curativo seco. Se tiver algum sangramento, aplique sempre uma pressão suave para evitar que a gente tenha um sangramento mais abundante e que aquilo impressione a criança. Sim. Mantenha a compressão sempre até o sangramento parar. Se você tiver suspeita de uma torção ou de uma fratura, por exemplo, com uma dor muito intensa, com uma deformidade, nunca tente colocar o osso no lugar, nunca tente colocar a articulação no lugar. Imobilize a área e procure uma posição confortável e um atendimento o mais breve possível. Em caso de queda, onde você tem um trauma na cabeça, observe a criança além daquele momento por mais um tempo. Evite deixar ela dormir, converse, observe como é que está a reação de consciência dela, porque a gente pode ter problemas que aparecem depois de um certo tempo. Certo. Em caso de acidente da piscina, a primeira coisa é tirar a criança da água. Não atenda ou não observe a criança dentro da água. Tire a criança dentro da água. Observe se ela está respirando, se ela está chorando, que é um sinal positivo, quer dizer que ela está respirando. Sim. E observe a criança por um tempo, assim como na batida da cabeça, porque a gente pode ter sintomas que aparecem depois de um tempo. E quando é que a gente tem que procurar um atendimento médico imediato? Em algumas situações. Por exemplo, se eu bato a cabeça e após uma batida de cabeça eu tenho lá vômitos, fico muito sonolento, ou desmaio, ou fico confuso, a fala fica enrolada, se a pupila, que é aquela bolinha dos olhos, estão diferentes, se a visão está turva, ou a dor de cabeça que só está piorando. Ou quando a gente suspeita de uma fratura, a gente tem uma dor muito intensa, uma deformidade aparente na região, ou cortes muito profundos que sangram muito e que depois de 5, 10 minutos não param, mesmo com a pressão. Ou mesmo quando a gente tem um acidente de água e a criança não para de tossir, a respiração não para, está ruidosa, ela está cansada, com pele clara, é sinal que a gente precisa procurar um hospital o mais breve possível. Certo. Boa dica, hein, doutor? Gente, eu conversei com o ortopedista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, doutor Fabiano Nunes. Falamos aqui sobre cuidados com as crianças nessas férias. Doutor, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio. Suas considerações finais, por favor. Queria então agradecer o convite à Rádio Relógio por estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante, que é a prevenção de acidentes com crianças, né? Sim. Principalmente nesse momento, que é o início das férias, onde tudo pode ser mais presente. Foi uma honra participar aqui e poder contribuir com um pouquinho de informação para que as famílias possam garantir momentos de lazer, seguros e tranquilos. Agradeço muito pelo espaço, pela confiança, pela oportunidade de levar orientação a tantos ouvintes. E se mesmo assim ainda restar alguma dúvida, fique à vontade para nos procurar na nossa rede social, @Clínica Regenlife ou
www.clinicaregenlife.com.br. Um abraço a todos. Um abraço, doutor, em nome de toda a família Rádio Relógio. Gente, lembrando, quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo logo em nossas redes sociais. Essa edição foi pra conta, amanhã com certeza a gente dá mais um playzinho, hein? Bom dia.